isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Jesus te ama, pensa nisso, ele te ama. Por que você está sofrendo? Se Jesus te ama, não é para você sofrer em hipótese alguma. Porque esse amor de Deus é força para você sair da condição das trevas, que é sofrimento. Jesus falou, existe sim problemas, existem tribulações, mas eu venci o mundo. Quer dizer, ele nos deu o poder dele para nós vencermos. Então você tem que sair do mundo, você tem que largar a mão. Como é que você anda no mundo? Com a carne. O que é a carne? Ô gente, peraí, pessoa que anda na carne, tá? Milhões de cristãos andam na carne. Mesmo quem anda no espírito, uma hora ou outra, dá uma deslizada, mas vem logo quem anda no espírito. Agora tem gente que só anda na carne, não sabe andar no espírito. Então, a pessoa que anda na carne não é uma pessoa maligna, ruim, gente. Pelo amor de Deus, vocês têm que entender quando eu falo isso. Porque tá na carne, aí não presta, não é isso. Quem anda na carne é a pessoa que anda nos 5 sentidos. Os 5 sentidos são coisas naturais. Você tem que entender isso, tem revelação. Então, nesta condição, você não tem nada com Deus. É onde você usa a tua força, o teu intelecto, a tua capacidade humana, que não resolve, é paliativo, é desastre, é fundo do poço. Então essa é a diferença. Você anda no mundo, o mundo é o quê? O que as pessoas falam para você. Quem não tem Deus, o ímpio. Então isso afeta demais a tua vida. Você não consegue ouvir Deus porque você ouve demais o mundo. Você fica se enchendo disso, se alimentando disso, que é o que domina você. Então, quando você quer crer no que Deus diz que é espírito, não tem uma barreira, não vai. Porque você tem que tomar uma decisão na sua vida. Mas isso não é você que vai sozinho nesta decisão se livrar, porque quem livra é Deus. Você tem que entender isso. Você tem que ir trabalhando com isso, com a revelação da palavra, para você tomar a decisão com a força dele, porque quem dá o passo é você, com a autoridade e o poder que ele te deu para pisar em cima das trevas e sair delas. Mas você não tem força, porque você depende desse, depende daquele, depende daquilo e aquela. Então você está envolvido de trevas. Não é assim que se vive a vida cristã. Religião é isso. Isso é religião. É coisa da boca da fora, você faz o que você... Olha, Deus também não é assim. Sabe? Deus, se você também não fizer o que você tem que fazer, sacrifício, pagar, né? Não, mas eu resolvi agora, eu vou orar para os doentes, ou então eu vou nas creches, eu vou ajudar as crianças. É para fazer o que você quiser, isso é religião. Isso não é comunhão com Deus. Aí é que está o engano da religião. Você tem que pagar, você tem que comprar, você tem que fazer sacrifício, andar de joelhos, você tem que fazer 1000 coisas. Mas nunca você vai ter Deus operando na tua vida. Porque não é vida espiritual, comunhão com Deus. Que tem que transformar a sua mente, seu modo de viver. Ótimo! E você tem unção e Deus mandou você ir na creche? 100% poder de Deus através de você para abençoar aquelas pessoas. Mas isso não quer dizer que você está sendo abençoado por Deus e você está pagando, eu estou servindo, ele tem que fazer. Não, senhor. Não é porque eu venho aqui que Deus tem que fazer nada para mim. Eu venho aqui porque eu estou obedecendo e servindo. Ele faz pela graça. Quando eu entro lá, que está no meu espírito. É isso que você tem que entender, é diferente, gente. Você não entende isso com a cabeça. Você vai orar, você vai estudar a palavra, você entender, você não precisa fazer sacrifício. Não é sacrifício para mim vir aqui. Tá? Não é sacrifício para mim morar longe das minhas filhas. Não é. Porque eu podia pegar minha mudança agora e ir para lá. Já podia ter feito isso. Mas eu estou servindo a Deus.
O meu marido entendeu isso. Ele ouviu Deus falar com ele. Não dá. Nós chegamos a ver casa, nós íamos mudar para lá. Ele falou, não, você começa, você vem aqui cada mês, 2, vai fazendo aí vídeo. Você vai fazendo isso, é solução de cabeça, porque eu quero o meu bem-estar, eu vou resolver a minha vida. Eu não vou resolver coisa nenhuma na minha vida. Se Deus está na minha vida, está resolvido. As minhas filhas estão ótimas, mesmo porque eu não ia poder morar no fundo do quintal delas. Você é louco? Me intrometer na vida dos outros? Uma mora no leste, outra mora no oeste. Eu vou morar onde então? Mais perto de quem? Fazer o quê? E vou lá me enfiar na casa dos outros? Atrapalhar a vida dos outros? Ia ser só coisa. E depois ia vir com as malinhas de volta, chorando. Porque é coisa da cabeça, inventa. Isso é religião. Estão me acompanhando? Porque tem com o que eu vou ensinar aqui hoje. Você tem que aprender a entregar a tua vida a Jesus. E as minhas filhas foram meninas criadas estudando e tal. Eu ensinei coisas de casa. Serviço, comida, ordem, disciplina. Mas elas nunca precisaram ficar fazendo coisas em casa, serviço. Quando eu não tinha, me ajudava. Enxugar a louça, guardar, vinha fazer alguma coisa, arrumar a cama, sei lá. Foram lá ter filho, lá longe, sozinha, sem ninguém junto. E estão lá até hoje, firme, tudo beleza, não estão morrendo, nunca me ligaram, mamãe, ei! Nunca! Porque elas têm Deus na vida delas. Ninguém fica ligando, Eu falei, Denise, se você quiser, eu posso ir, porque ela ia ter o filho, e a sogra não ia poder estar exatamente ali. Ela falou, mãe, não precisa ficar tranquila, porque sabe do que eu faço. Que isso é importante, elas me viram andar com Deus. É isso aí. Então, você tem que largar o mundo. O mundo é a tua cabeça que só pensa o que o mundo faz. E fala, é contra Deus. Então, carne é isso, andar na carne e andar no mundo. É isso aí. Não. Olha, nós vamos mudar, viu, gente? Vocês têm que entender. Eu ia fazer vocês chorarem aqui. Porque eu ia pôr uma emoção tão forte, todo mundo ia chorar. Porque nós sabemos fazer isso. Então, vocês têm que entender, gente, minhas filhas, meus netos. Nós temos que ir, coitadinhas, né, gente? Vocês não têm filho? Vocês não estão morando perto dos seus filhos? Vocês não acham que está certo? Todo mundo, isso mesmo, vai, palma pro diabo. Né? Deus não mandou eu fazer nada disso. Aliás, Deus abençoou o casamento delas com maridos que moram em outro país. O que você quer? Até o David falou, puxa, Ana Maria, você veio tantos anos na minha igreja, aí, ó, tuas filhas arrumaram marido aqui agora, né? Agora elas vêm para cá, então. É isso aí. Deus está comigo. Então é isso que Deus quer que você entenda. Enquanto você não der o seu Isaac para Deus, você não vai ter nada dele. Você está preso em quem? Ótimo que você pode viver com a tua família, ótimo, mas que jeito que Deus quer que você viva com a tua família? Você é o Deus da tua família? Você é o Deus da sua vida que resolve o que você vai fazer? Vocês estão me acompanhando? Porque você não entrega a sua vida por causa disso para Jesus. Você tem compromissos. Todos os meus compromissos pessoais foram cortados. A minha agenda. Deus me ensinou até o dia dele no supermercado. Você consegue fazer isso? Eu consigo, porque eu me submeto a Deus. Eu não fico rodando todos os mercados da cidade, porque eu não tenho tempo. E eu não estou precisando passear e nem me distrair, nem ficar fora da minha casa. Eu preciso ficar dentro da minha casa, porque eu preciso ver Deus, eu preciso falar com Ele. Eu quero Ele, eu preciso de tempo. Então Ele arrumou tudo para mim. Eu ficava nervosa no começo. Hoje eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que levar, tenho que fazer aquilo. Aquilo lá, gente. Vocês têm isso, né? Claro. Aí, quando eu sentava para orar, Deus falava assim, mas por que você tem que fazer isso, tudo aquilo? Você não precisa fazer isso hoje. Eu ouvi o Espírito Santo, eu cancelava tudo. E fui aprendendo as prioridades. Porque Deus me mostra as prioridades. Então, eu não tenho cansaço. Não é porque eu fico fazendo serviço lá na minha casa, que eu tenho que fazer, que eu estou morrendo de cansada. Porque às vezes você se contamina muito mais numa pregação, nas coisas que você está fazendo espiritual, que é mais cansaço do que você varrer um chão, limpar a parede, lavar banheiro, fazer comida e andar fazendo. É muito mais. Só aí a hora que você senta, estica as pernas, você descansa. A coisa espiritual, você tem que ficar na presença de Deus. É outra história. Vocês estão me acompanhando?
Então, Jesus quer você, Ele morreu por você. Então, religião não deixa você perceber quem é Jesus e como Ele quer viver na sua vida, para você não se desgastar. Eu não estou me desgastando, não. Eu estou com a juventude da águia. Eu já falei, Fernando, que eu estou com 80 anos. Já falei, mas já adiantou? Já adiantei, estou com 80. Já estou me vendo com 80. Ah, sei lá quantos anos eu tenho, gente. Eu faço a mesma coisa que quando eu tinha 30, sei lá, 20. Mesma coisa, eu faço as mesmas coisas. Só não preciso levar filho na escola, graças a Deus. Aliás, nunca levei, sempre foi o Fernando, eu que ia buscar. Nem preciso ir buscar. Nem no cursinho disso, nem de A e nem de B. Amém? Então vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Pensa nisso. O Senhor é bom para você. Eterna é a sua. Você que está fora dele. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora então. Maior é o que está em mim do que o que está. Os meus problemas. Maior é o que está em mim do que o que está os meus problemas. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Os meus problemas. E nós todos juntos dizemos. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos sentar. Sejam todos muito bem-vindos, bom dia a todos, que o Senhor Deus poderoso abençoe muito o seu coração hoje, para você ter uma vida completamente transformada em Cristo Jesus, porque no Espírito você já recebeu. Agora tem que ser na sua alma, que é no seu intelecto, na sua vontade própria e nas suas emoções, sentimentos. Que você seja transformado nessa área, para que tudo fora de você, nessa área geográfica da sua vida, seja afetada por essa transformação de vida que Deus que dá. É maravilhoso, é uma coisa boa demais andar com esse Deus. Então eu quero mostrar hoje aqui na Bíblia a importância de nós deixarmos Deus controlar a nossa vida. Bom, como Ele me deu esta palavra que é para eu trazer aqui hoje, você vê que se eu quisesse programar, eu não ia saber falar o que eu fico falando ali, mas já está falando o que Ele quer falar, o assunto. Ele já vai chegando e já vai anunciando, dando uma prévia do que é. Por quê? Se eu permitir Deus controlar a minha vida, que é o que eu faço e busco já por muitos anos, eu vou poder servi-lo e vou poder andar no plano dele para a minha vida. É bom vocês saberem que todos que nasceram de novo, porque todas as pessoas que estão aqui nasceram de novo, aceitaram Jesus. Todos vocês têm o plano de Deus no seu espírito. Existe um plano de Deus para você. Mas você tem que ficar na presença dele para você ir sendo trabalhado por Deus para crescer espiritualmente, e então você saber do plano dele. Mas só saber do plano não é o suficiente. Você vai saber do plano, mas depois você vai ainda ficar mais com ele para ele tirar de você o que é seu, para ele poder executar o plano dele, porque o plano é dele, é ele que executa. Não é você, nem eu. Você tem que entender isso. Você entender isso, o plano de Deus é ele que executa, ok? O dono da empresa é a cabeça dele, é ele que executa tudo que é para fazer. Agora você está lá como diretor, presidente, não é para você fazer o que você quer. Está dentro da visão do dono, Tá valendo? Então, Deus é o Senhor da nossa vida e ele tem um plano maravilhoso. Então, ele quer executar o plano dele nas nossas vidas. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, e eu vou dar o exemplo de Moisés. Eu já trouxe isso, mas hoje nós vamos um pouquinho mais adiante do que eu já falei. E cada vez que a gente vai falando, nós vamos chegando mais perto ou entendendo mais. Aqui a vida de Moisés. Então, nós precisamos entender como que foi esse plano, porque Moisés, a gente fala em Moisés, gente, realmente, o plano de Deus foi fenomenal, né? Tirar o povo de Deus, os judeus lá do Egito, depois de 400 anos. Não, mas eles não ficaram lá
Eu não vou mostrar agora aqui, porque para não me estender, porque precisa pegar muitos versículos para você entender isso. Mas não foram 400 anos que eles ficaram lá, que na verdade eles ficaram 120 anos lá no Egito. Mas é que quando Deus deu a profecia para Abraão, da contagem daquela data que Deus fez uma aliança com Abraão e falou: a tua descendência que vai ser tirada daqui vai ficar 400 anos no cativeiro, mas depois eu vou trazer de volta. Então, daquela data até quando Deus tira do Egito foram 400 anos, mas não que o povo ficou lá 400 anos, 120 só. Eu não vou mostrar as contas aqui agora, mas se você tiver a condição de ficar estudando, depois você vai vendo Êxodo, vai vendo aqui, vai vendo também Gênesis, quando Deus fala com Abraão e tudo mais, ok? Então, aqui nós vamos ver, a partir do versículo... não, eu falei 17 a 7, peraí. Não é aqui não. Atos... Vamos lá. Isso, a partir do versículo 20, nós vamos começar por aqui. Porque aqui ele dá uma explicação melhor do que lá em Êxodo. Está mais detalhado sobre esse momento, a vida de Moisés, como que foi lá no Egito, antes, né, que ele quisesse já executar o plano de Deus. Então veja lá, versículo 20. Por esse tempo nasceu Moisés, que era famoso, versículo 20 de Atos 7. Que era formoso aos olhos de Deus, porque era já o plano de Deus, certo? Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência, versículo 22, dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Então, presta atenção nisso, ele era poderoso. Ele não era um coitado, sabe, que quando ele vai lá falar com Deus, eu não sei, eu não posso beber, porque é isso que a gente faz. Mas o cara, ele era um acadêmico, gente. Ele falava várias línguas. Além do mais, ele era... assim, o chefe do exército mor do Egito, e ele que conquistou muitas coisas da Etiópia para o Egito, trazendo despojos riquíssimos e outras terras, inclusive. Então, ele era um cara valente, guerreiro, além de ser um cara culto. Ele era tudo. Agora, vamos ver aqui, versículo 23. Quando completou 40 anos, veio a ideia, grifa isso, ideia, hein? Eu já preguei isso há muitos anos atrás, acho que faz uns 25 anos atrás, mas eu tenho que voltar a falar isso, porque existem as nossas ideias vezes as ideias de Deus. Aí que tá o negócio, tá? Cuidado com as tuas ideias, porque Deus dá ideia, mas você precisa saber se é dele ou se é sua. Bom, então, quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos. Então, quem que falou para ele, no coração dele, que ele era um judeu? Porque veio na ideia isso, o povo dele. Visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Quem que falou isso para ele? Que era ele que ia tirar os judeus da escravidão do Egito? Isso daí... a família dele, tanto que ele ficou aqui esses meses lá morando com a mãe e o pai, e depois que ele foi entregue para a filha, tudo orquestrado por Deus, plano de Deus, tá? A hebreia, a mãe dele, que amamentou, e ela falou, então leva para sua casa, você que vai amamentar. Ficou 3 anos com ela já foi ensinando tudo da lei de Deus, assim, do chamado, de como que Deus é e tudo mais, ensinando tudo isso para ele, do povo, né, como que Deus fez desde Abraão, etc. Então ele soube, ele sabia que ele era um judeu e ele sabia no coração dele. Então nessa hora, aqui quando diz que ele completou 40 anos, ele soube que era ele, porque como que ele foi protegido da morte? E ainda criado no palácio, com aquelas regalias todas, um judeu, como é que podia?
que eles eram contra completamente. Então, ele sabia que era o plano de Deus que livrou ele da morte, justamente para resgatar o povo, tá? Então, ele tem essa vontade de já fazer justiça e resolver esse caso, porque ele soube que ele era, Deus falou com ele no coração, você que vai ser a pessoa, o meu plano é que eu vou usar você para tirar o povo do Egito. Então veja, agora o 24. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés, no 25, cuidava de seus irmãos, que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Ai, ai, ai. Eles, porém, não compreenderam. Então, ele queria que o povo sabia que ele era a pessoa ungida de Deus para fazer aquela super obra, que tinha que estar ungido para fazer aquilo. Então, ele achou que todos eles sabiam aquilo, que ele poderia já começar o plano, porque ele soube que tinha o plano e ele achou que já era a hora, né? Será que nós não fazemos a mesma coisa, não, hein? É por isso que Deus não mostra o plano dele inteiro para nós, porque nós já vamos tratar de resolver, né? Dá uma palavrinha, já pronto. É porque Deus, ele já, olha, o seu ministério vai ser com jovens desse... Pronto, a pessoa já começa a inventar, já vai atrás, né? É assim que a gente vê no corpo de Cristo. As pessoas já vão se meter a fazer o que não é chamado. Não sabe esperar. Pensa nisso, gente, já vai pensando. Porque se você já recebeu uma palavra profética de Deus, do que é para você fazer, você espera. Você tem que ficar na presença de Deus. Pessoal de casa, vocês que estão ministrando, vocês que estão servindo, você está fazendo exatamente dentro da visão de Deus, com o poder e a força dele? Ou Deus falou que é para você fazer e você já foi sair correndo fazer com a tua força? Não é assim. Então precisa ter muito cuidado, né? Então ele achou que ele já podia executar o plano de Deus com a própria força dele. E olha lá o que ele fez, matou o egípcio, porque ele já quis fazer justiça. E foi a ideia dele, o jeito dele, tá? Só que para você servir a Deus, preciso falar muito com o pessoal de casa, porque tem muita gente que está ministrando, que está seguindo aqui os cultos, você precisa entender isso. Que para você fazer o que Deus quer, porque você sabe o plano dele para você, ele já falou que você foi chamado para fazer isso. Mas não é para você sair correndo fazer. Para você fazer isso que Deus falou, você tem que chegar no fim de você mesmo. Você tem que chegar no fim com a sua comunhão com Deus, palavra de Deus, te instruindo, fazendo você crescer, tá? Porque é aí que você vai prosperar, ser abençoado naquilo que Deus mandou você fazer. Vocês estão acompanhando, mas não é isso que a religião ensina, né? Você nasceu de novo, bom, vamos trabalhar, minha gente. Você quer fazer o quê? Tô vendo que você gosta muito de falar, já está falando bastante versículos, então eu vou te dar um grupo para você ficar... Ixi, o que você vai falar? Só coisa da tua cabeça, atrapalhar a vida dos outros. Que é isso que a gente vê no corpo de Cristo, está tudo errado, tá? Porque, gente, é preciso aprender a andar no Espírito. Aí é que está a chave. Porque na carne, nós já nascemos na carne, fazer coisas com os sentidos, com a cabeça, com as ideias, e etc. E isso aí que não vai dar certo. Mas veja aqui no 24, vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio, tá? Ele achou que ele podia vencer, sabe? Esse homem aqui que estava fazendo maldade lá para o judeu, ele achou que ele podia vencer aquilo lá, matando. Já ia resolver. Não, eu vou começar a fazer justiça. Então, isso é um exemplo. Não é para você começar a fazer o que você não tem a direção de Deus. Você tem que ficar na tua casa com Deus. Primeiro, vem na igreja que você está aprendendo. Você tem que vir na igreja para aprender. Obviamente, você não vai aprender sozinho. Porque você vai inventar a doutrina. Ok? Você tem que seguir os ensinos.
Tá? Se Deus quiser te chamar para te ungir, para uma palavra para te ajudar, que isso é graça para você fazer em casa, é outra coisa. Tudo bem, vai ajudando. Mas não é com a tua força que você inventa agora que, eu preciso ajudar aquela pessoa, eu preciso ir. Mas você tem certeza que Deus mandou você fazer isso? Você precisa ter certeza, porque Deus te dá visão, Deus fala com você, mas você tem que saber esperar e perseverar nele, que é uma vontade imensa de servir a Deus. Óbvio, faz parte da nova natureza, mas precisa saber como que tem que fazer. Por isso que a Bíblia é que nos ensina tudo, tá? Então é isso aí que dá em confiar em si mesmo. Gente, só vai dar coisa errada, porque ele não sabia o que ele tinha que fazer. Deus falou com ele, você vai tirar esse povo do Egito, meu povo, é através de você que eu vou tirar. Eu vou te ungir e tá pronto. Ele não sabia que jeito que Deus queria. Você tem que saber que jeito que Deus quer usar você. Deus falou para você arrumar um grupo de oração na tua casa? Ele falou ou foi você que inventou? Se você que inventou, você arca. Você que sabe. Porque os diabos vão te pegar. Porque você inventou um negócio e Deus não está lá para te ajudar. O que vai acontecer? Vai acontecer confusão, vai ficar doente até. Vocês estão acompanhando? Você precisa ver. Porque depois você não aguenta. Você quer fazer o que Deus mandou? O que aconteceu com ele? Ele não aguentou. O que aconteceu? Vamos ver aqui, 26. Então, no dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procuravam reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? O 27. Mas o que agredia o próximo, o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram os filhos. Então ele entendeu que ele fez coisa errada. Falou: agora eu não posso mais ficar aqui. E aí ele foi para o deserto. O filme 10 Mandamentos. Ô, gente, assistir filminho de coisas, temas bíblicos, não é a verdade. Você tem que ler Bíblia, tá? Porque lá diz que Deus mandou Moisés ir para o deserto. Deus não mandou coisa nenhuma. Ele fugiu. Porque ele não sabia mais o que fazer, pisou na bola, fez o que não devia, então ele subiu. Falou: eu não posso ficar aqui porque eles vão me matar. E ia mesmo, porque ele se meteu a fazer uma coisa que não era para fazer. Então ele foi para o deserto, mas ele sabia que Deus o escolheu para ser o libertador dos judeus. Coisa que ainda não tinha acontecido. Mas ele se adiantou. E lá ele teve que ficar 40 anos. 40 anos. Porque pelas contas todas, eu não vou mostrar agora, porque demora, não tenho tempo. Ele adiantou o plano de Deus 10 anos. Não era ainda para ele, não era hora de Deus fazer isso. Porque pelas contas são 430 anos. Esses 10 anos ele adiantou. Está cheio de crente aí, adiantando o plano de Deus, fazendo o que quer com a cabeça, porque quer resolver o problema de Deus. Está vendo? O povo está sofrendo demais. Está morrendo não sei quanto. Nós temos que sair e fazer alguma coisa. Ué, mas você vai sem a unção? Essas confusões que estão dando por aí. Tá? Porque se Deus mandar você ir num lugar para salvar a gente, ele está pondo outra equipe atrás para cuidar da salvação daqueles, para eles não se perderem. Mas é tudo errado o que eles fazem. Né? Pensa nisso. Então ele teve que ficar lá no deserto, esperando Deus, porque ele viu que ele fez coisa errada e ele não sabia como fazer como resolver o caso. Eu não sei, eu fico parada, minha gente, no mesmo ponto. É para fazer isso agora. Não tem que adiantar. Eu não vou sair correndo, eu não vou salvar o mundo inteiro. Eu vou fazer o que Deus está mandando. É desse jeito? Eu estou satisfeita. Glória a Deus, está ótimo. E é o que eu aguento. E se eu fizer outra coisa, eu não aguento. Se ele me mandar fazer outra coisa, ele me dá a graça. É assim que é. Entendeu? A pessoa quer se aparecer, ser espiritual. Que bobagem. Se Deus está com você, para quê? Ele te basta.
Ele que salva as pessoas, não somos nós. Não precisa se preocupar, sair correndo, montar ministério, que você nem está apto para isso ainda. Cuidado. Cuida da tua vida. Tá certo? Então, se vem pessoas atrás de você, você tem que ver se elas estão recebendo o que você está passando. Se é isso que Deus quer, se é desse jeito, como que é, para você não ficar depois até cansado e exaurido, porque essa exaustão, quando a gente fica exausto, a gente até mata. Cansaço é uma coisa, você descansa, às vezes você ficou fraco, você toma um fortificante, aí tudo bem, você recupera. Agora, você ficou exausto, isso daí foi além do cansaço, isso mata, é perigosíssimo, tá? Então, não é para sair por aí, para sair fazendo o que acha que tem que pregar, porque tem que salvar. Deus sabe quem vai ser salvo, quem. Já está tudo, ele sabe tudo, o começo e o fim. Então, você não se mete de inventar. Tá? Então, é preciso, coisa que Moisés não fez, é preciso nós entrarmos no tempo exato de Deus. Eu sei o que eu estou falando, porque eu entrei no tempo exato de Deus para trazer o David aqui no Brasil, que foram os 10 anos que ele veio aqui e acabou. Porque Deus sabia que ia ser só aqueles 10 anos. E se eu não entrasse naquela hora, não ia acontecer. Eu tive que esperar e esperar muito. Embora Deus tivesse me falado isso há muitos anos atrás. Deus me mostrou. Mas é isso aí, Deus me deu visão. Eu estava lá naquela conferência, como eu disse, sentada lá em cima nesse cinema, porque ele pregou uns 3, 4 anos nesse cinema aqui, que era um antigo cinema na Liberdade, que agora é a cultura japonesa. E aí, estava ele e o irmão Bernardo lá embaixo, porque o irmão Bernardo era o intérprete, e de repente, eu me vi no meio deles ali. Eu esfreguei meus olhos, eu me senti mal. Fui para casa, Senhor, me perdoa. Eu achei que era uma, sei lá, gente, uma vaidade. Eu pensei, porque Deus estava me ensinando, mas na verdade foi uma visão que eu tive para eu trabalhar com aquilo, porque através da visão, Deus te dá perseverança para acontecer o que Ele te fez. Então, toda pessoa que está buscando Deus e Ele fala do plano e tal, Ele vai dar uma visão. Você tem que esperar até concretizar. Mesmo que eu nunca falei com o David, nunca. Ele que veio até mim, quando eu estava na hora. Ele veio e falou assim para mim, olha, eu não posso ir lá. Eu nem tinha chamado ele para vir aqui. Eu não posso ir lá, mas o meu filho vai, mas depois eu vou. Você não quer ir nas minhas conferências? Era o que Deus queria. Eu nunca sabia que ele tinha conferência. Nem estou sabendo que ele tinha igreja, achei que ele era um evangelista. Não sabia nada dele. E estava 13 anos com ele. Então, gente, você não pode se avançar. A pessoa, sabe, muita emoção, muita coisa. Recebe a salvação, já sai por aí fazendo tudo, já quer. E vai, olha, tudo errado. Nunca vai acontecer o plano de Deus. Você tem que esperar. Eu sempre tive satisfeita com Deus. Desde o início, Deus falava para mim, lá onde eu ia. Aqueles grupos, não é aqui que eu vou usar você. Porque eu tinha muita comunhão com Ele. E eu sabia aquilo, eu sabia até falar aquilo lá que Ele estava ensinando. De repente... Mas Deus sempre falava, não é aqui que você vai me servir. E até na igreja do pastor dele, ele falou, nesse altar você nunca vai subir para pregar o evangelho. Eu dei graças a Deus. Porque eu nunca quis. Só se Deus quisesse eu tinha que ir. Ok? Então, gente, é por aí. Moisés adiantou, ele achou que ele ia resolver tudo, fazer as coisas. Por quê? Ele teve que ficar 40 anos no deserto, porque Deus teve que ajustá-lo. Dentro da visão do plano. É isso que Deus precisa fazer na tua vida. Ajustar você dentro dele, do que Ele quer para a sua vida. Não precisa ser uma coisa... Tem milhares de chamados de como servir a Deus. Nem todos são para fazer o que eu estou fazendo. Tem muitos que são, mas é diferente. Cada um é de um jeito, porque Deus, Ele é criativo, gente. Não é cópia.
Né? Sabe, é por aí. É de acordo com as ovelhas para quem você vai servir, a quem você vai servir. E assim por diante. O outro é evangelista e assim vai. O outro e assim, cada um com o seu dom, né? Então, por que teve que esperar tanto? E nós temos que esperar, porque Deus nos ama. Porque se eu vou imaturamente fazer, eu vou andar na carne, vou me prejudicar, vou prejudicar as ovelhas, que é o que acontece. As pessoas não estão sendo beneficiadas, não estão aproveitando quem está recebendo, porque é só coisa da cabeça, a própria pessoa não tem maturidade, não sabe. Você vai pegar uma criança de 9 anos e manda ela cuidar e criar o irmãozinho que tem 2 anos. O que vai ser aquilo lá? Coitada, essa menina de 9 anos. Sabe ensinar o que para essa criança? Vocês estão acompanhando? Então é isso. O corpo de Cristo, o reino de Deus é isso. Você não pode estar lá na frente das pessoas que são bebês espiritualmente e você também. Sem experiência, precisa ter cuidado. Então, vamos esperando. Está muito bom, Deus está te sustentando. Para que pressa? Fica com ele no banquete, o filho pródigo. Senta lá, ele te dá tudo, tá? Então, por que Deus faz isso que tem que esperar? Porque quando ele te puser num cargo de liderança, você tem que estar maduro, crescido espiritualmente, com discernimento, porque o diabo vai mandar tudo de ruim que ele tem no inferno para cima de você. Eu falo com experiência. E eu ouvi o pastor dele falando isso lá na igreja dele um dia. Falou assim, quem vai servir a Deus tem que estar preparado, porque o diabo vai mandar tudo, o pior do inferno para a tua vida. Eu estava preparado, eu falei, eu já sei, porque eu já ando me livrando dele direto. Senão nem lá eu não estava. 12 anos que eu fui lá, só me livrando do diabo, dia e noite. E eu me livrei de todos. Eu estou aqui, né? Tá? Senão, ia passar vergonha. Mas Deus disse que o servo dele não passa vergonha. Servo dele de verdade. É quem está inventando, tá? Então, cuidado. Vocês estão me acompanhando? A imaturidade dos cristãos que saem por aí fazendo coisas. Só bobeira, coisa da cabeça, ajudar. Que jeito os outros? Tá? Então, mas nós temos pressa, queremos que as coisas aconteçam rapidamente, mas não vai acontecer rapidamente. O tempo é de Deus, o relógio dele é outro, gente, não tem nada a ver com o nosso, tá? Dá sempre tempo, fica tranquilo, porque você tem que saber como lidar com as trevas, e é só com a palavra de Deus, com a experiência que você tem com Cristo Jesus. Experiência de vida, de comunhão, para você ficar livre dos diabos. Não é sério isso? Ai, gente, vamos então aqui no nosso prédio, vamos arrumar agora uma tarde aqui de louvor, vamos chamar todo mundo, cada um é com seus diabos lá. E aí, o que vocês vão fazer? Quem é o líder? Você vai fazer o que com os diabos do outro? Você já está sabendo se livrar dos seus? Pensa nisso, gente. Isso é perigoso. Levar tudo para o buraco, vai ficar um bafafá só. No fim, isso aí vai ficar horrível, tá? Então, o negócio é se enganar com o tempo de Deus. Moisés se enganou 10 anos antes, pelas contas gerais aqui, tá? Então, ele teve que ficar no deserto. Nós temos que ficar também no deserto. Porque nós saímos de uma vida ímpia, de trevas, e nascemos de novo, agora nós temos que andar na luz, aprender a andar na luz e sermos luz para as pessoas, tá? Então, não tem nada a ver que Deus mandou Moisés ir para o deserto. Quando eu cheguei aqui, eu fui entrar nas casas. Se eu não estivesse preparado, Deus ia me mandar, ele é louco? Ele falou, você vai mudar para Alphaville. Eu já tinha jurado, Fernando, Alphaville eu não vou nem morto, tá? Nem se me der uma casa, se me der... Eu não vou, eu não quero, estou ótima aqui. Mas já era um anúncio de Deus. Porque daí veio a profecia. Você vai mudar para Alphaville, vai ser isso. Deus falou tudo que ia ser. Mas levaram 3 anos para eu pôr o pé aqui, porque eu entrei com Deus. Não veio ninguém atrás de mim, de liderança disso, daquilo e daquilo outro. Eu vou trazer um quadro aqui na próxima vez, que o pastor David pintou lá no meu escritório, na outra igreja.
Ele sentou lá na mesa e ficou, ele desenhava muito bem. E ele desenhou uma árvore grande sozinha, num campo, ele sei aqui. E ele ainda escreveu, sozinha. Isso aqui é você. Deus me pôs aqui sozinha, porque eu estou com ele, ué. Tem uma equipe que me ajuda, mas eu estou fazendo o que Deus mandou. Ele põe uma equipe para ajudar, mas tem um que é o líder. Então Deus me preparou. Quando eu entrei aqui, eu já fui para as casas, enfrentar trevas, ímpios, todo tipo, e nenhum mal caiu sobre a minha vida, a minha casa, a minha família, nada, muito pelo contrário. Deus foi me preparando para eu ir mais, e mais, e mais, até o dia que Deus falou, agora vai para o prédio, fora, chega de ir nas casas. Mas Ele fez muito benefício, muita glória, muita misericórdia para as famílias nas casas que eu entrei. Foi muita coisa boa. Glória a Deus, tá? Então, atitude própria, precisa tomar cuidado, que você vai depois ter que ficar mais tempo no deserto. Se ouvir a voz de Deus, né? Que senão vai ficar por aí fazendo coisa errada e mudando, né? Porque a gente vê, tem gente que de um dia para o outro vira pastor. Da onde? O que você fez? Chama um monte de povo, aí fecha tudo, aí vai trabalhar em negócio de não sei de quê. Ô, gente, a pessoa não sabe o que quer. Está só dando furo na água. Está completamente sem direção de Deus. É isso que você quer para a sua vida? Perdendo tempo, nada dá certo. O tempo está correndo. Não fica fazendo coisa da tua cabeça, tá? Então ele recebeu a palavra de Deus, que ele ia ser isso, viu que errou, que ele ia tirar o povo. Aí ele teve a visão, que ele isso, e aí a paciência, Moisés. Ele ficou lá 40 anos, tá? Então, aí o que aconteceu depois disso? Ele está lá no deserto, depois desses 40 anos, e ele vê a sarça pegando fogo, aquele arbusto. Mas isso é comum no deserto, não foi um caso extraordinário. No caso do calor, aqueles arbustos, eles, de repente, eles mesmo se acendem, eles pegam fogo. Então, mas quando ele olhou para aquele, ele viu que era diferente aquele fogo. Por isso chamou a atenção dele, ele falou, eu vou até lá ver. Porque ele podia, é mais um fogo. Mas não, ele estava atento espiritualmente, ele viu que aquele fogo era diferente. Mas ele estava acostumado a ver aquilo. Não foi assim, uma coisa única que aconteceu. Ele foi atrás, teve interesse. Então, quando ele está chegando, Deus fala com ele. Vem, tira as sandálias desse lugar, é santo. Então, é isso aí que está escrito lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, que submetei-vos a Deus, se aproxime dele e ele se aproximará de você. Jamais Deus ia chamar Moisés, se ele não tivesse ido até lá. Como é que Deus vai te chamar para você servi-lo? É o tempo que você fica buscando ele. Você está buscando Deus, ele vai te chamar. Senão ele não vai te chamar. Ele chamou Moisés porque Moisés foi atrás. Você tem que ir atrás de Deus. É a oração que você faz. A sua busca, sua comunhão com Deus. É aí que ele vai te chamar para falar o que ele quer que você faça. E ele vai te preparar. Não é que ele fala, eu quero que você faça isso, se você ainda é imaturo, para você sair correndo e fazer. Não, senhor. Você vai orar e esperar. Ele me mostrou a igreja do Dave. Eu vi. Eu fiquei olhando. Eu falei, não, mas isso aí está parecendo igreja, é no meio do mato. E não é igreja assim, é uma casa, um negócio grande, diferente. Eu nunca tinha visto aquilo. Aí quando eu soube, eu falei, meu Deus, o senhor vai me levar para lá. Meu Deus, eu podia já comprar uma passagem, ver onde que era esse tal de Tulsa e ir para lá, uai. Ele me falou, não senhor, eu fui esperar. Eu só fui para lá depois de acho que 2 ou 3 anos. Então eu não fui com a minha força, com a minha vontade, foi o plano de Deus, vai. Está o plano aqui, senão eu não ia aprender o que eu aprendi, o que eu aprendo até hoje. Então, ele foi e Deus chamou. Vamos ver Êxodos agora, então, essa passagem. Êxodo 3. Abre a sua Bíblia agora em Êxodo 3.
Vamos ver lá no começo da Bíblia. Aleluia. Então, o que acontece nesse momento aqui de Êxodo? No versículo, vamos ver aqui o versículo 11. Quando Deus, então, fala com Moisés, falou, agora sim, agora você vai lá falar com o faraó, bababá. O que é aqui? Veja só o versículo 11 de Êxodo 3. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Que contraste, peraí. Agora ele não estava lá matando o outro, vamos tirar todo mundo daqui, vamos resolver, eu vou fazer, eu. O seu eu tem que morrer, você não vai fazer nada. É aí que a pessoa fica humilde, quando ela se submete a Deus. Agora veja, ele, não, eu não consigo, eu não sou nada, ele chegou no fim dele. 40 anos, hein, gente? Chegou no fim. Ele precisou chegar no fim. Foram mudanças. Agora, a presença de Deus foi audível. Tá? Porque antes foi uma coisa no coração que ele soube. Mas agora Deus falando. Voz audível. Né, o máximo. E ele se submetendo a Deus, humilde. Então foi uma manifestação física com certeza de que era para ele fazer. Deus se manifesta e você sabe quando é. É o máximo. Se você ficar na comunhão com ele, vai ser maravilhoso isso na sua vida. E depois, nós vamos ver agora aqui no capítulo 4, veja isso aqui. Vamos ver aqui os versículos. Aí Moisés vem com essa desculpa, aqui, 4, versículo 1. Respondeu, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então, veja que ele, agora, ele já não estava mais no controle da vida dele. Eu só vou fazer se Deus realmente me ungir. Senão eu não vou fazer, porque eu não tenho condição. É o ramo ligado na videira. Sem mim, nada podeis fazer. João 15. Ok? Não inventa de fazer as coisas de Deus com a sua cabeça. Então, agora, ele estava... ele não estava mais no controle dele. Então, vamos continuar aqui. Aí, no versículo 4, ele diz assim, estende a mão e pega... no 3. Então Deus diz para ele, lança-o na terra, o bordão, ok? E ele lançou na terra e o bordão virou serpente, versículo 3. E Moisés fugia dela. E disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e ela se tornou um bordão. Gente, nós sabemos, e Moisés também era bem esperto, para saber que pegar a cobra pela cauda, ela dá o bote na hora, te enrola e te mata. Mas ele já não tinha mais problema, nem de perder a vida dele, porque ele perdeu todo o poder dele, da vida dele. Agora o que interessa é Deus. Nem se ele morresse. Não tinha importância, porque agora o que interessa é o que Deus quer. Então, é isso, tem que chegar nesse lugar. O que vale é a vontade de Deus, porque você conhece Deus. Agora ele conheceu Deus. Ele foi ajustado por Deus nesses anos todos. E ele ouviu Deus, agora ele está numa presença de Deus, com voz audível. Deus se manifestando com ele. Então, olha a diferença de uma pessoa que está... ela no controle próprio, fazendo as coisas de Deus, tudo errado, tá valendo? E agora se submetendo a Deus. E veja, por mais culto que ele fosse, e, sei lá, gente, um cara todo formado, com sabedoria e tudo mais, né, gente? Ele se mudou completamente, mas precisaram 40 anos. Quieto, buscando Deus. Ele ficou 40 anos no deserto, não é assim, gente, apacentando ovelhas. Ele ficou buscando Deus junto. O cara que era o príncipe da realeza egípcia,
Imagina os trajes dele, a riqueza e tudo mais, os títulos e tudo mais. Agora, apacentando ovelhas e buscando Deus. É isso que você tem que fazer na tua vida. Buscar Deus, para você largar a mão de ser você. O soberano, a soberana que faz tudo e Deus não pode entrar nesse lugar. Pois sofre. Depois, Deus... Ó, vou falar uma coisa aqui. E é para quem está me ouvindo também. Não adianta querer marcar horário para falar comigo e trazer um caderno de relação de coisas da sua vida, um relatório de todas as coisas ruins que você passa na sua vida. Eu não vou te ouvir. Porque a resposta é uma só. Busque Deus. Enquanto você não buscar Deus, eu não posso fazer nada com você. Porque se você buscar Deus, nós podemos orar numa situação ou outra, porque você está entendendo o que é. Senão não adianta, o que você quer? Eu não sou Deus, eu não posso assumir a sua vida. Absolutamente. Você tem que pegar esses ensinos aqui e trabalhar com isso na tua vida. Agora, pastora, eu vou para o sul ou para o norte? Eu não sou o Espírito Santo. E nem vou te dar ideia. Ué, mas o que Deus está falando na sua vida? Não, é que eu não sei. Então, minha filha, fica onde você está. Quem está mandando você fazer isso? Não, eu que estou achando. Você está achando? Deus falou? Não, então fica onde você está. Ei, Moisés. Moisés antigo, né? Tá valendo? Não, gente, fica bem claro. Então eu odeio as pessoas? Não. A pessoa não entende o que é o evangelho, está na religião. Quer o quê? Quer oração? Quer o quê? Quer depender dos outros? Não, Deus ouve. Ele ouve mesmo, porque eu ando com ele. Eu faço o que ele quer, eu estou me purificando cada dia. Agora, você está se purificando para Deus ouvir? E, aliás, você tem fé? Eu oro, você recebe a sua cura pela metade. Porque você não tem fé para ser curado inteiramente. Mas se você ficasse aqui comigo, eu poderia ficar mais horas, dar tudo da minha vida, você ia ficar curado inteiramente. Mas não é assim que funciona. Tá valendo? Óbvio que eu posso ajudar a orar, mas entenda isso, não adianta vir com um caderno de uma história que não tem fim. Eu não posso resolver a tua vida. Por isso que eu não vou perder meu tempo em ficar escutando. E daí? Sei, mas não acaba. Gente, isso é coisa ridícula. Carne. Você quer o quê? Um feiticeiro para resolver a tua vida? Não é assim que anda com Deus. Você está escutando aqui como que eu ensino? Como que anda com Deus? O cara ficou 40 anos no deserto, ele não tinha ninguém. Mas ele buscava Deus todos os dias, de tudo que ele aprendeu de quem era Deus. Porque no coração ele soube que ele era um judeu. E que Deus ia usá-lo. Agora ele tem a presença física ali de Deus, com a voz audível, com os sinais e tudo mais. Que Deus faz isso. Ele faz isso com você. Ele faz isso comigo, ele me dá sinal, ele presente, provou que ele é o meu Deus. Eu tenho confiança nele. Dos anos que eu busco ele, de todos os dias. E eu não fui sozinha para os Estados Unidos. Ele foi comigo e me mostrou cada dia na viagem de ida, no momento que eu estava lá, nos meses que eu ficava aqui esperando a próxima vez, todos os dias buscando esse Deus. E ele dando provas dele para mim, que ele está comigo. Então você tem que começar a andar com Deus para você saber o que ele quer de você. Você não dá o passo errado, para você ser feliz. Para você não viver frustrado. Eu tentei isso, também não é isso que não está resolvendo minha vida. Então acho que agora eu vou fazer isso. Também não está resolvendo. Tudo que você tentar com a tua força não vai resolver. Por isso que as pessoas pulam de um galho para o outro. De uma igreja para o outro. De um ministro para o outro. De um negócio para o outro. Não tem Deus. Se Moisés não vai sozinho buscar Deus, ele fica fazendo bobagem lá até ser morto. E tchau. E atrasar, talvez nem acontecesse essa libertação do povo de Deus. Pensa nisso. Nós atrapalhamos Deus a beça. Porque nós andamos com a nossa cabeça. Deus podia estar usando você. Mas eu não estou culpando ninguém aqui, pelo amor de Deus. Você no geral. Mas não ficou no deserto, estudando, buscando a palavra, para você ser uma peça-chave de Deus aí para salvar tantas pessoas. Dentro do plano que ele tem para a sua vida, tá?
Então, são pouquíssimos, 0,01% de cristãos que vão pagar o preço para Deus fazer o que Ele quer através dessa vida. 0,01. Mas é tão bom. Que preço é esse, gente? Um preço o quê? Que eu fiquei livre do meu pecado, livre da minha carne, livre do meu sofrimento, que hoje eu tenho a presença dEle. Você acha isso que é... Que preço que é isso aí? Maravilha. Preço de morte de carne, de cabeça, que só faz a coisa da cabeça. Ser infeliz. Ai, não estou feliz com esse casamento, vou pegar outro. Aí pega outro. Nunca ninguém está feliz. Está feliz com nada, porque está buscando felicidade em coisas e pessoas. Está valendo? Eu não estava aguentando a pressão do diabo, fui para o apartamento que o Fernando tinha aqui, na minha rua mesmo. Fui lá, fiquei, nem fala para ele, vou ficar lá orando, porque eu nem sei o que eu faço, porque eu não aguento mais. Eu não estava aguentando mais, mas eu estava orando certo. Mas eu passei a noite inteira em claro. Eu levei água e um pão. Falei, vai que me dá uma fome e eu desmaio lá sozinho. Mas não tinha celular, não tinha coisa nenhuma, hein? Não tinha celular, não. Aí eu fui e falei, não sei, mamãe não sei. Nem falar onde eu fui, porque ele também não vai lá. Mas eu estava com a chave. Fiquei a noite inteira lá, porque aí eu falei, não quer saber? Eu fiquei adorando a Deus, estudando a Bíblia, louvando o Senhor, orando em línguas, mas nem comi meu pão, viu, gente? Bebi água, não estava precisando comer nada. Aí quando foi no outro dia, 9 horas da manhã, eu não falei nada, mas Deus falou, é bom você voltar para a tua casa, porque se você não voltar, eu não vou poder fazer o que eu quero. Quer dizer que eu estava com um plano de largar mesmo meu marido. Eu não falei, mas um plano que eu já não ensinei, da onde que vem o mal da nossa vida, do tesouro, do coração, começa lá, para depois você ficar pensando em fazer. Mas eu fui buscar Deus. Aí eu chorei, porque eu estava cansada. Depois continuei orando. Quando foi no fim do dia, eu voltei para casa, porque tinha culto. Aí já era quinta-feira. Aí, quando foi 5h30 da tarde, eu estava lá já preparando umas coisas para deixar para o jantar para ele, né? Porque no outro dia eu nem estava lá. Não é que foi uma loucura, mas foi uma provisão de Deus que eu precisava ficar orando sozinha, para eu me fortalecer. Aí ele chegou na porta da cozinha, onde que você estava? Eu falei assim, pois é, eu fui orar. Eu fui buscar Deus, porque eu ia largar você, mas Deus falou que era para eu voltar. Ele falou, esse é o Deus verdadeiro. Tá valendo? Então, gente, quando você não aguenta, você tem que ir para Deus. Vai para um lugar, ficar sozinho, orando. Sei lá, minha gente. Vai resolver a tua vida, teu coração. Porque o teu problema não é a outra pessoa, é você. É esse que é o problema nosso. Querendo que, sabe, todo mundo faz... O que é isso aqui? Saco de pancada? Vai no judô, então. Pum, pum, fica lá até extravasar tudo. As pessoas não são isso. Para a gente ser feliz. Ser feliz é o seu íntimo. Obedecer a Deus, andar com Ele e ser feliz. Por isso que eu falo, eu sei o que é ser feliz. Eu não tenho tristeza, eu não fico lá... Isso nem quero... não tem esse negócio de choro. Só se uma unção vem por uma intercessão, uma coisa. Mas isso é raro. Tá? Eu sei o que é você ter alegria no coração, ter paz, estar se sentindo bem, saber o que é vida. Isso é maturidade. Não é bom isso? Gente, Deus está te oferecendo. Então... Veja agora aqui o versículo, então, ele fez isso daí, agora vamos ver, eu já li até o 4, né? Vamos ler agora o versículo 20 aqui, vamos ver o 20 aqui. Isso mesmo, versículo 20, ó. Tomou, pois, Moisés sua... É que eu fui falando tanto, aí eu me desconectei aqui, mas amém. Está tudo dentro do contexto. Pois... Tomou Moisés a sua mulher e seus filhos e fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito, foi embora. E levava na mão o bordão de Deus, agora é o bordão de Deus, porque aqui atrás Deus falou para ele, o que você tem na mão? Ele falou, um bordão. Era só um bordão. Agora é o bordão de Deus, é onde está a unção, o poder, a autoridade de Deus. Que Deus... Hoje nós não precisamos disso porque está no nosso espírito. A autoridade, o poder de Deus está no nosso espírito. A unção de Deus está no nosso espírito, tem que ser resgatada. Ora para eu ter unção. Você já tem, meu filho. Está no seu espírito, vai orar.
E começa a fazer o que Deus está falando. Que a unção começa. Tá? É isso aí. Começa a orar você mesmo para a sua cura. A unção vai sendo liberada. Impõe as mãos onde está doendo. Ah, pronto. A unção vem. Então agora, aqui está o bordão de Deus. Tá? Então, naquelas pragas do Egito que Deus mandava, tudo era através do bordão. Amém? Era com o bordão. Inclusive, pensa nisso, gente, aquele momento, se vocês estão lendo o nosso, como é que fala, o nosso cronograma, me fugiu a palavra, o nosso cronograma de leitura hoje, o que é, gente? Bem as pragas, né? Que isso é demais, gente, chamou a minha atenção, presta atenção nisso. Todo o Egito ficou nas trevas 3 dias, que um enxergava o outro, era trevas. Imagina você no meio do mato, 2 horas da manhã, escuro, mas escuro que você nem sabe. Era aquilo dia e noite, 3 dias. Mas nas casas dos judeus em Gósen, lá tinha luz. Qual que é o bordão de Deus? É esse Deus. Você tem que exercer autoridade, andar com esse poder, liberando na sua vida, comandar isso para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios, para a sua própria vida. Aí a Denise, não, mãe, sabe o que é? Eu fui até no mercado sexta-feira, porque diz que vai vir a tempestade, sei lá o quê, porque depois acaba a energia, né, mãe? Então, você sabe, a gente precisa se preparar, mas tá cheio de gente, aquelas coisas, né? Ela falou assim, é um pouco exagero, não sei o quê, mas tá bom, que eles já têm um gerador, que aconteceu aquela vez daquela chuvarada lá, do tsunami que deu, passou um rabo do tsunami lá, mas na casa dela não caiu uma árvore, né? Quando eu fui lá, logo depois, as vizinhanças, tudo aqui, é muita árvore lá. O residencial é assim. E tudo daquelas árvores, aquela gente trabalhando, eles ficaram sem energia e tudo mais. Mas a casa dela não. Agora, mas comprou o gerador, porque falou, é preciso. Porque ficou sem energia um pouco. Os outros foram muito prejudicados. E destelhou, rebentou, aquelas coisas, né? Aí, ela falou isso, depois, hoje ela mostrou lá um pouquinho só de neve. Daí eu falei, escuta, mas para que neve, né? Não precisa chegar, né? Porque lá não neva, isso é raro. Eu falei, mas para que neve, né, Denise? Escuta, eu já estou orando, desde o dia que você falou, para essa neve ir para o meio do mar, para onde quiser, mas não na tua casa e nem aí. Para que ir nesse lugar aí? Que nem é de neve. Nós temos autoridade. Eu falei, é verdade, né, mãe? Olha, até agora não acabou energia nenhuma, tá tudo ok, porque por causa do frio, né, gente? Então, o gerador, você tem que economizar para você ter o aquecimento dentro de casa. Então, você tem que ter umas comidas ali que você não vai usar muito o gerador, mais para você se aquecer. Então, você, não, pelo visto, mãe, é isso aí que já está meio acabando. Então, eu falei, é isso aí, autoridade. Não vai acabar, porque eu lembrei a ela esta passagem. Eu falei, na casa dos judeus a luz permaneceu e o Egito ficou sem luz 3 dias e 3 noites. E por que na tua casa vai ficar sem? Não é para entrar o mal na tua casa. Você exerce autoridade, você tem o poder, a unção está, agora você, vamos assim, ela falou, é mesmo, não vai vir mesmo, mãe, e acabou, não de jeito nenhum. Eu dei uma força para ela, falei, é verdade, é isso mesmo, não vai vir não. E depois credo, que essa gente fica pondo na cabeça, que aquele horror, é lógico, que é tudo crente, né, que é uma igreja atrás da outra lá. Aí por que eles não ficam exercendo autoridade? Você é para você exercer, tá ouvindo você que está aqui? Na câmera, você está me vendo? Você tem que fazer isso na tua casa, na tua vida. Que não é para acontecer. Você mora num prédio, num condomínio, você ora para não acontecer mal nenhum. Agora, você viu aqui, Alphaville, você vai no restaurante, um mata o outro, podia matar um cliente que estava ali comendo. O que é isso agora? Então, você não pode sair, né? Porque sob serpente e víbora andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão, pois que se uniu a mim, eu o livrarei. Pois conhece o meu nome. Quer dizer o quê? Você anda no amor de Deus. Você tem que orar para a tua casa, você levanta, hoje que horas são? Mas não faz uma oração para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, para o teu bairro onde você está. Você mora num prédio, você não ora para nada. Você não sabe que mal, quem que está morando ali, que diabo quer fazer o quê? Hein, gente? Que cristão que é você? Faz favor. Você quer viver na mão do diabo? O mundo está ruim, não é eu com isso. O mundo sempre foi ruim, desde que Adão caiu. Mas eu vivo com Deus.
Ele promete. Amém? É isso que você tem que fazer. O que você ora? Você não está aprendendo a orar aqui comigo, não? O Espírito Santo vai te ensinar. Fica lá que ele vai te ensinar. E ele vai falar, ops, ora lá para aquela pessoa da tua casa, tua família. Você nem está sabendo, está precisando. Você fica aí de bobeira. Nós somos intercessores, todos nós. Não é maravilhoso isso? Então, isso é maravilhoso, porque agora nós temos essa aliança de Deus que está conosco, que Deus fez em Cristo Jesus para nos proteger, para nos guardar. Você tem que entender isso. Por isso que você tem que conhecer a Bíblia. Como é que você vai invocar um Deus que você não conhece? Você nem sabe o que ele faz. Aqui está um grande exemplo. Nós estamos debaixo do sangue de Jesus. Eles colocaram nas umbrais das portas o sangue do cordeiro que representava Cristo Jesus. Eles foram livres. Os animais, não aconteceu mal nenhum para eles. Nada. O Egito inteiro ficou sem comida, só praga. Mas lá onde eles moravam, naquela cidade que era deles, não aconteceu mal nenhum. Você tem que crer nesse Deus. Agora, você fica andando com essa gente aí, do mundo, carnal. Larga a mão de ser carnal. Você nasceu de novo, só fica escutando conversa para detonar, acabar com a tua vida. Não pode. Então, vamos lá, Êxodo 14. Vou encerrar, gente. Eu espero que eu consiga, meu Deus. Porque eu preciso dar sempre a lição inteira. Eu não gosto de parar na metade. Então, vamos ver aqui. Êxodos 14. Vamos ver. Ai, gente, isso aqui é o máximo, esse pedaço agora. Vamos ver o versículo 13 e 14. Moisés respondeu, porém, agora eles vão atravessar, agora já saíram, né? As pragas já foram, o faraó finalmente deixou, porque ele ia morrer, ele não está aguentando mais. Então, pronto. Aí, eles vai com o povo inteiro, então, os milhões de judeus. Chegou nesse ponto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não tem mais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então, o que aconteceu aqui? Veja a estratégia, porque Deus armou um laço para o inimigo. É isso que você tem que entender. Você está orando, você está debaixo da visão de Deus. Obedecendo, Deus arma um laço para o teu inimigo, que é o diabo. Ele não vai ter sucesso. Ele armou um laço para os egípcios. Por quê? Ele levou o povo. Eu não falei a semana passada que Deus, a nossa vida para Deus é igual a um grande tabuleiro de xadrez, que ele é ele é que sabe mexer com o xadrez. O único que sabe dar os golpes certos no mundo. Ele é o vencedor. Deus. Ele pôs o povo assim, na frente do mar, do lado as montanhas e atrás o exército egípcio. Sem saída. Por isso que eu falei que a nossa vida é um tabuleiro de xadrez na mão de Deus. Quando você não entendeu por que aquela peça não está encaixando, ou por que agora eu estou nessa situação, essa é a chave para te livrar do diabo. Então, o povo era melhor ter ficado no Egito, aí morria na mão deles mesmo, porque agora de qualquer jeito nós vamos morrer, porque olha o mar, o que nós vamos, como que nós vamos sair? E ficou aquela conversaiada de murmúrio, que Deus falou que murmuração é coisa do diabo, não pode, morre no deserto, foi o que aconteceu com eles depois. E até Moisés também ficou lá com conversinha, não, Deus vai fazer, e ele mesmo não sabia, e o bordão na mão. Que ele fez 1000 coisas ali atrás e agora deu uma bobeira. Isso é para nós ficarmos em alerta, que nós temos autoridade. Fica firme. Falou que vai nevasca, não sei o que, eu já estou orando para elas. Desde o dia que falou lá, não vai. Não vai. Hoje ela mostrou uma nevica lá que já era para ter sido ontem. Caiu um pouco lá, não cai neve. Eu já fui lá, caiu uns gelinhos.
neve não cai. Mas estava um pouquinho assim no chão, muito miséria. Não vai acabar força nenhuma, porque com essa miserinha não vai acabar. Você tem que saber orar, você tem que estar de alerta. Por isso que você tem que ter Bíblia, para você saber, ter discernimento. Porque está nas tuas mãos para Deus poder fazer. Está nas tuas mãos. Se você não fizer, Deus não vai fazer. Pode saber disso. Ah, está nas mãos de Deus. Não, senhor. Tem que estar na tua mão para Deus fazer. Você está fazendo o quê pela sua vida? Pelo andamento da tua vida, da tua casa, da família, dos teus negócios. O que você está fazendo? Nada. Está por conta, então. Deus não vai fazer. Rezinha? Rezinha, é? O que está acontecendo com as rezinhas aí, dessa gente? Estão na pior, não estão? Ninguém é curado, ninguém tem paz, ninguém está bem, não resolve, é um problema em cima do outro e vai rodando. Mas tem dinheiro. Não, é grande coisa o dinheiro. Está numa infelicidade que dá para ver na cara. Porque nem os botox resolve. Fica mais feio ainda. Com os bicos de pato. Então não adianta. Não adianta. E nem ouro e nem prata. E nem carrão. Não adianta nada. Isso é ilusão do diabo, mentira, comprando a vida dos crentes com besteira. Então não tem a ver. Então, o que acontece? Olha aqui, ó, no 15. Disse o Senhor a Moisés: ei, Moisés, por que você está clamando para mim? Diz aos filhos, ó, vai marchando, gente. Em vez de ficar com conversa aí. Oi, Moisés, para de ficar conversa com esse povo. Fala, vamos andando, gente, vamos. O mar é ali, vai pôr no pé no mar, aqui o bordão. Era só erguer, pau. Pronto, foi o que ele fez. E tu, levanta o bordão, estende a mão sobre o mar e divide você. Moisés, não sou eu aqui do céu que vou fazer, não. Eu estou em você. Isso aí que você tem que entender. Você entendeu a diferença da religião de uma vida espiritual? A religião, Deus que sabe não, senhor. Óbvio que ele sabe, mas você que tem que estar no comando. Nenhum mal vai atingir minha vida, você está ouvindo, diabo? Nenhum, dia e noite, você vai falando. Você não vai me matar, não, não vai. Não vai, porque o Senhor já me curou. Pelas chagas de Jesus já fui curada, eu estou curada. Ai, e daí que está doendo? Eu sou curada, você pode sair. E se demorar muito, eu vou tomar um Advil. Pronto, você vai ter que sair. E quando passar o efeito do Advil, a dor também já foi, acabou porque você saiu. Você é obrigado. Ao nome de Jesus você tem que sair. Vocês estão me acompanhando? Deus falou, ei, levanta o bordão. Ai, Deus não faz nada na minha vida. É lógico, você quer fazer com a tua força, igual Moisés. Deus não vai fazer mesmo. Aí os crentes ficam todos frustrados, desanimados, não funciona. Ah, não, agora me vem com essa daí que eu tenho que ficar orando. É lógico que você tem, meu bem. Obviamente, é a tua vida, a responsabilidade. Você é que está no comando. Valeu? Então, aqui, ele falou, é só levantar o bordão e você vai abrir esse mar. Para que os filhos de Israel passem no meio, com o pé nessa terra seca. Porque Deus falou, eu te dei a minha autoridade, o meu poder, vamos lá, faz isso. Aí Moisés acordou e fez, pronto, aconteceu o milagre. Faz você. Faz você. Começa a orar todo dia, confessar as bênçãos, as palavras, lembrar das escrituras. É isso aí. Eu estava lendo isso aqui hoje, quando eu estava lendo, e a Denise já tinha mandado coisa. Eu falei, aqui, Denise, olha aqui que está escrito na Bíblia. Não vai, não. Não vai acabar energia nenhuma. O sangue de Jesus está sobre a sua casa. Porque não é só clamar o sangue de Jesus, você tem que viver nessa aliança. Aí que está a grande diferença, tá? Então, aí ele levantou o bordão, né? E aconteceu o milagre. Então, o bordão é o que? A unção que está no seu espírito, nascido de novo. O bordão é o que? A autoridade que Jesus... Eis que te dou autoridade para você acabar com o poder das trevas. E nenhum mal vai te acontecer. Ele não falou? E a unção nós já temos, porque nós somos batizados com o Espírito Santo. Não é? Nós já fomos batizados com o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Então, nós estamos ungidos. Tá? Agora, para finalizar, é aqui que eu ia ler, mas vamos ver aqui, capítulo 4 de Êxodo, para você ver, então,
aqui no começo, como Deus fez para Moisés confiar nele. Porque você vai ter que confiar em Deus. Senão você não entrega a sua vida a ele. Ah, você não vai entregar a sua vida a ele de jeito nenhum. Porque você fala com uma pessoa que você não vê, pensa nisso. Como é que você vai confiar? Sei lá, se isso será? Tua cabeça, ó, entra em parafuso, meu. Duvida e é isso que não pode. Deus vai fazer você confiar nele. Se você buscá-lo, foi o que ele fez com Moisés, mas ele buscou Deus 40 anos no deserto. É aí que está a diferença. Então veja aqui o versículo, no capítulo 4, versículos 6 e 7. Disse-lhe mais o Senhor, mete a mão, já trouxe ensino, hein? Que é para ver o que está no seu coração. E a mão no peito, assim, fez assim, ó, põe a tua mão aí, põe a tua mão dentro, debaixo do seu casaco, põe a tua mão aí. Foi isso que Deus falou. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Olha o que você tem dentro de você. Pecado, você não confia em mim. Você precisa mudar o teu coração, essa que é a verdade. Deus está mostrando para ele. Por isso que você tem que orar em línguas, estudar a palavra, você vê o que você tem dentro do teu coração, que você não está confiando nele, em Deus. Ah, ele vai fazer, acho que não vai, eu tenho que dar uma ajuda aqui. Não, eu preciso resolver, não é por aí. Depois o 7, disse ainda o Senhor, torna e mete a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando atirou, eis que se havia tornado como o restante da carne. Voltou, estava limpa. Então, Deus fez ele confiar. Porque agora ele tem o bordão, a unção. O que eu falo, eu faço, Deus diz. Por isso que Paulo ensina muito bem aqui, nas cartas, que é para nós seguirmos os exemplos do Antigo Testamento, para nós sabermos como que funciona, que Deus é. Ele cumpre, ele não falha. Tudo é exemplo para nós. Então, ande nesses exemplos do certo e larga a mão do errado, porque do errado traz um peso de morte, horrível destruição de vida. Então, não é para andar nessa condição, tá? Então, gente, dentro disso tudo, nós só temos duas opções. Ou nós vamos obedecer e nós vamos deixar que o poder de Deus seja liberado na nossa vida para nos abençoar, para servirmos ao Senhor, para fazer acontecer o que Deus quer que aconteça na nossa vida, ou nós vamos andar nos 5 sentidos, fazendo tudo com a nossa própria força, que vai ser frustração eterna. Porque Deus tem um plano de glória para você. Não deixa isso passar e descobrir isso na eternidade. Porque esse plano é para agora, não é para a eternidade. É para agora, para você ser muito abençoado, em nome de Jesus, tá? Porque o que diz lá em Filipenses 4,13, nós podemos tudo em Cristo Jesus, nele. Tudo é possível, nós podemos tudo. Então, vai buscar esse Deus que vale a pena. Amém? Amém, aleluia. Vamos orar por esses pedidos aqui, então. Senhor nosso Deus e Pai, nós te apresentamos agora todas essas situações que estão aqui, em nome de Jesus, e através da unção, Senhor, que está no meu coração com a minha imposição de mãos, a tua unção seja liberada, para que todas essas situações sejam agora transformadas em milagres e bênçãos que vêm de ti. Soluções para os problemas, eu digo em nome de Jesus, porque não há nada impossível para você, desde que nós creiamos. Por isso eu creio, Pai, e confesso que elas estão abençoadas. Todos os pedidos que eu entrego a você agora, todos estão recebendo agora a solução, seja a situação que for. Em nome de Jesus, é enfermidade, a cura aconteceu agora, é situação profissional financeira, está atendido e abençoado, é situação de libertação, seja a área que for, de vícios, seja o que for, agora mesmo está sendo liberta esta situação, nesta vida, em nome de Jesus. Há relacionamento nos lares, a paz,
esse tumulto nessas casas. Eu repreendo agora, eu digo em nome de Jesus, esses demônios que estão invadindo este lar, que entraram nesta família para destruir, eu ordeno que saia agora e confesso a paz de Jesus para esse ambiente, para esse lar, para essa família. Eu digo em nome de Jesus. O Senhor manda os anjos para entrarem nestes lares, Senhor, e que a tua luz entre para que as trevas sejam dissipadas, em nome de Jesus. E nós oramos pela conversão de todos os queridos, os familiares que ainda não são, que eles tenham agora um coração aberto para o Evangelho, para Cristo Jesus, e que estas trevas destes olhos espirituais e ouvidos espirituais sejam agora tirados em nome de Jesus. Que a luz do Senhor entre e venha salvar essas vidas em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pelo que nós temos, Senhor, por essa vida nova, pela a sua bondade por nós, esse amor que você tem por nós, os favores que você faz constantemente para nós. Nós estamos cercados, Senhor, da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia, ó Deus nosso Pai. Por isso agora nós, como os teus filhos, nós temos todo o cuidado em te dar, toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos da igreja, todos juntos dizem amém. Aleluia, glória a Deus. Venha me dizer se isso não é um culto de poder, porque é a palavra de Deus, com a unção do nosso Deus que transforma vidas. Você está abençoado, você vai chegar na sua casa abençoado. Não esqueça, você é uma pessoa abençoada. Confesse isso. Ai, eu preciso de bênção. Você já tem, está no seu coração. Você é uma pessoa abençoada. Jesus te ama e Ele jamais vai esquecer de você. Então, que você tenha uma semana com estas bênçãos, né, fluindo na sua vida e coisas boas para você, só acontecendo. E a força de Deus para você vencer o mal em nome de Jesus. E até o próximo culto, que vai ser de glória. Estou esperando você e até lá. Muito obrigado por ter estado aqui comigo. Amém?